Agora passo para os destaques da política. A gente traz um assunto de hoje do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse defender uma reforma administrativa mais ampla do que a que vem sendo debatida no governo federal. A ministra da Gestão, Esther Dweck, já disse que a reforma administrativa do atual governo não tem como finalidade reduzir gastos e que o principal foco é limitar os salários de servidores ao teto do funcionalismo, que atualmente está em R$44 mil. O projeto de lei, que é chamado também de supersalários, tramita no Senado. De acordo com Lira, abro aspas, o projeto de lei já foi aprovado na Câmara há 2 anos. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é uma revisão ou uma previsão de médio e longo prazo de diminuição do crescimento exponencial das despesas. Fecha aspas. Daniel José, boa tarde para você. Daniel. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos os colegas da mesa, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Olha, uma queda de braço aí, né, Daniel, entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Arthur Lira quer uma reforma administrativa mais ampla, o governo já não quer reduzir cargos, salários, quer ali limitar os salários dos servidores, mas não fala em enxugar cargos. O presidente da Câmara quer ir além, quer esse enxugamento. O que é que explica essa resistência do governo, hein, Daniel? Tem a ver com política? É justamente esse interesse em usar a máquina pública para firmar alianças, para oferecer espaço para partidos aliados? Será que passa por aí essa resistência? Isso. Ao longo do tempo, o PT se tornou um grande defensor do funcionalismo público, sobretudo da elite do funcionalismo, porque são grupos organizados e que conseguem, de alguma forma, trabalhar politicamente e, enfim, ser uma ponte aí de apoio em qualquer eleição aí para o PT. Mas nessa disputa, eu estou alinhado com o Lira, porque, em primeiro lugar, já está disciplinado no Brasil um teto salarial de R$44 mil. Isso já existe. Falta ao judiciário aplicar essa lei, aplicar essas regras. Só que o judiciário não aplica, até porque o próprio judiciário se beneficia da não aplicação desses limites salariais, né? A gente está cansado de ver no judiciário os penduricalhos, né, de juiz, desembargador ganhando 100, 200 mil reais por mês, o que nunca deveria existir num país sério, como enfim, países desenvolvidos e por aí vai. Agora, o ponto da reforma administrativa, muitas pessoas não estão muito atentas e, sobretudo num país como o Brasil, onde até a elite intelectual não entende os diagnósticos do país, a reforma administrativa no Brasil, no meu ponto de vista, é a reforma mais importante para esse país mudar. Porque 80% de qualquer orçamento, grosseiramente falando, 80% de qualquer orçamento público, seja de agências, de autarquias, de ministérios, secretarias, de prefeituras, de governos estaduais e por aí vai, é composto por folha, por salário e aposentadoria. Salário e aposentadoria. Não à toa, 1/3 da desigualdade social do Brasil é gerado pelo Estado brasileiro. Ou seja, a reforma administrativa ela é uma reforma de recursos humanos, é uma reforma que deveria ser muito mais ampla do que o governo está propondo, justamente para reduzir despesas e reduzir despesas futuras, o que claramente não é o objetivo do governo. Se a gente conseguir fazer uma reforma administrativa profunda de fato no Brasil, como vários especialistas já debateram e estão debatendo atualmente, a gente tem um potencial de redução de despesas formidável, de aumento de investimento em relação ao PIB gigantesco, o que para mim é condição para o Brasil se tornar um país desenvolvido. Então, se quase todos os gastos públicos no Brasil vão para salário e aposentadoria, e se funcionário público não pode ser demitido mesmo quando não são bons profissionais, quando fazem absurdos, quando são pegos em corrupção, Então, não tem como a gente conseguir virar esse país e conseguir fazer com que o Brasil seja um país melhor para as próximas gerações. Reforma administrativa é a mais importante de todas por uma questão matemática, uma questão financeira. Felipe Monteiro, concorda com isso que falou o Daniel, Pepe? É o PT querendo segurar espaço para os companheiros, Pepe, ou não? Não, eu acho que eu concordo com a conclusão do Daniel dizendo que a reforma administrativa é importante. O problema é qual a reforma administrativa. Eu acho que nesse ponto específico, tanto o Lira quanto o governo estão errados, né? A única reforma administrativa que a gente teve no Brasil foi a reforma do Bresser, né? O grande desenvolvimentista, né? Bom lembrar, o pessoal costuma colocar a agenda da reforma do Estado como uma agenda liberal, uma agenda de direita. Mas, na verdade, a única reforma administrativa que teve no Brasil foi feita por uma pessoa considerada progressista, né? Um desenvolvimentista, Bresser Pereira. E a reforma dele foi muito mais ampla do que discutir apenas questão formal, de salário. Tudo bem que isso é importante. Eu quero que o Brasil não tenha super salário. Eu quero que o Brasil tenha uma máquina muito mais eficiente.
Mas a questão é muito mais profunda do que somente isso, não é? Então, quando eu vejo, por exemplo, o Lira e o governo tendo uma queda de braço para discutir questões supérfluas, eu fico preocupado. E quando eu vejo o Danielzinho caindo nessa onda, eu fico mais preocupado ainda, né? Porque o Daniel é uma pessoa que pensa e raciocina e consegue refletir sobre o Brasil, né? O que a gente precisa, na verdade, é mudar a administração pública burocrática, né, focada em meios e procedimentos, para uma administração pública focada em resultado, uma administração pública gerencial, né, focada em resultado. Então, a gente tem que pensar toda a forma de mudança estrutural da administração pública. É um absurdo. O Milei não está fazendo isso na Argentina, não? Eu não estou entendendo aonde você discorda de mim, então, Pepe, porque você está falando basicamente o que eu acabei de falar. A gente tem que pensar, é um absurdo, por exemplo, ter vários concursos públicos federais para cargos diferentes, não. Só tem que ter um concurso público. A pessoa tem que ter condição de pensar a política pública de forma transversal. É isso que eu quero de uma reforma administrativa. E quando eu vejo, Daniel, assim, você está defendendo o Lira. A gente tem que ir para uma reforma administrativa muito mais profunda justamente para chegar nesses temas, para repensar como a gente contrata funcionário público. Porque esses concursos que são feitos hoje não mapeiam muito bem quais são as habilidades necessárias para um trabalho que a pessoa vai fazer ali na prática. Você fazer uma prova e, por conta disso, você achar que você vai ser um bom professor na sala de aula, não é uma realidade. Você fazer uma prova de um concurso público e você vai achar que a pessoa vai ser um ótimo profissional ali no posto de saúde, não é uma realidade. Tem que mapear melhor as habilidades, tem que flexibilizar melhor as carreiras, tem que regulamentar o que é carreira de Estado e o que não é. Porque funcionário público ruim tem que ser demitido. Mas já pode ser demitido. A questão é a seguinte, hoje já pode ser demitido. Não acontece. Não acontece porque as pessoas não têm coragem e não querem abrir o processo administrativo para demitir. E a própria justiça não funciona. Não só não se abre, mas também a própria justiça não funciona. Disciplinar demissão de funcionário público é extremamente importante numa reforma administrativa e tem que ser feita de uma maneira clara. E da maneira como é feita hoje, como está na Constituição, não dá segurança jurídica suficiente para os comandantes do Poder Executivo poder fazer isso. E mais do que isso, eu tenho que pensar também forma de remuneração variável para o servidor público. Concordo. Para você remunerar aquele servidor público bom. E essa história de carreira por tempo, de você tempo de carreira determinar crescimento, não é real, não deveria ser assim que funciona. Mas olha que engraçado, Daniel, só para terminar, olha que engraçado, não está na pauta de debate essas questões. Está limitada somente à questão do super salário. Essa é a limitação do governo do PT, que não quer mexer na ferida para justamente não atacar uma base de apoio deles que é super importante. Quer falar do PT o tempo inteiro. É impressionante, né? Até quando tem o governo é qual? A gente está no governo do PSDB hoje em dia? O Congresso é feito por quem? O Congresso? Só pelo PT e pelo Lira? Mas a iniciativa de uma reforma administrativa só vem pelo Poder Executivo. Ninguém está discutindo essa questão. E a única pessoa que caminhou uma reforma administrativa de fato no Brasil foi um esquerdista. Olha que legal. Bresser Pereira. Teve a Cláudia Costin, que fez uma baita reforma administrativa no governo FHC. Não, foi Bresser Pereira. Quem comandou o trabalho foi a Cláudia. Não, foi Bresser Pereira. Ele era ministro. Poxa, ele não cara... Ele era ministro. Bresser era ministro, cara. Bom, deixa eu te ouvir então, Diogo. Será que tem a influência do governo, de fato, essa pauta poderia ser destravada se houvesse o interesse do governo federal, se houvesse uma disposição de enxugar a máquina pública, de aplicar melhor os nossos recursos, de fazer todas essas mudanças e ponderações que fizeram agora o Daniel e o PP, de melhor funcionamento da máquina pública. Se o governo tivesse afim, será que não sairia não essa reforma, hein, Diogo? Claro que poderia. Agora, eu acho que bobagem é ficar discutindo se foi João ou Maria que fez isso ou aquilo. O que importa são os fatos, são as ideias e os projetos que a gente tem pela frente, né? E eu vejo, Brown, com muito ânimo essa discussão, porque eu sempre fui um crítico do Brasil como democracia. Acho que a nossa jovem democracia tem muito a crescer ainda. Nós temos muitos castelinhos com muitos poderes e a população não tem tanto poder quanto eu gostaria. Mas aqui eu vejo um belíssimo exemplo de democracia que me deixa muito animado, como talvez eu nunca tenha visto aqui no Brasil desde que eu nasci, que é o Congresso e o Executivo debatendo com divergências e com divergências claras, respeitando uns aos outros, mas o Congresso tomando as decisões, o Congresso dizendo o caminho que ele quer que as regras sejam implantadas. E cabe ao Executivo executar. Essa é a real democracia, mais força para o Congresso. Nós temos um Executivo com presidente mais à esquerda, um Congresso com parlamentares mais à direita, e esses parlamentares vão dizer ao Executivo qual o caminho ele deve seguir. E, lógico, o supersalário é muito importante a ser discutido. Não é um penduricalho, não é uma coisa pequena, é talvez das mais importantes da reforma administrativa e tenho convicção, não vão discutir apenas supersalário, vão discutir muitas outras coisas e, como bem disse o Daniel José, se a gente conseguir enxugar a máquina pública, é a melhor maneira
de sobrar recurso para investimento ou, ainda melhor, para reduzir os impostos e sobrar mais recursos nas mãos das pessoas para elas fazerem os seus investimentos. Agora são 2h33. Deixa eu retomar aqui o assunto a respeito do qual a gente falava anteriormente, que foi a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, fazendo mais uma cobrança ao governo em relação à reforma administrativa. Lira não está satisfeito com o texto que o governo defende para a reforma do funcionalismo público. Fiquei devendo seu comentário, Ronaldo Pagotto. Qual que é a sua opinião, Ronaldo, sobre esses dois textos em discussão? Lira quer retomar, aliás, uma proposta que veio lá do Paulo Guedes, do governo anterior de Jair Bolsonaro. Você acha que algum enxugamento da máquina pública é necessário, Ronaldo? Ô, Brau, eu acho que essa discussão ela nos leva a muitos lugares. Primeiro, a um modelo do Estado no Brasil. Isso está como pano de fundo. Segunda, outra questão que essa discussão nos leva, a eficiência do serviço público. Essas duas muitas vezes se cruzam, mas eu acho que tem que fazer uma separação entre elas. Queria colocar algumas questões assim sobre esse debate. Primeiro, o Brasil tem um percentual no serviço público que alcança aproximadamente 12%, 13% da força de trabalho. Nossa, como isso é impressionante. Os países da OCDE, que são aquele grupo dos países desenvolvidos, a média é 21%. Tem países que chegam a 30%. Não estou defendendo aqui que tem que aumentar, mas é só a gente ter uma base de comparação para que esse debate seja recheado com conteúdos e etc. Segunda observação, como citado aqui pelo Felipe e demais debatedores, a reforma do Bresser, mas antes disso, a Constituição Federal de 88 definiu que a grande massa do serviço público no Brasil ela tem que ser submetida a um concurso público. É residual, vamos chamar de massa, com respeito, mas é residual o percentual do serviço público, seja na federal, dos estados ou dos municípios, que sejam designados por cargo de comissão. A grande maioria é concursado. Terceira observação ainda nas informações. Metade do serviço público brasileiro ganha até 2,5 salários, até R$ 3.500. Dado de pesquisa, não estou trazendo aqui uma informação, pode depois ser conferida por quem está em casa, fazer uma simples consulta na internet. Ou seja, metade do serviço público tem um salário de até R$ 3.500. Eu acho que o interesse do governo Lula, o interesse de, como foi dito aqui, a esquerda tem relação com o serviço público. A esquerda tem relação com o serviço público que ganha pouco, não com os altos salários. Eu lembro do governo Dilma, quando teve, logo após 2013, uma série de propostas de mudança legislativa, de reformas, etc. Uma delas era para enfrentar os chamados supersalários. Essa proposta não conseguiu avançar e é um grande desafio, porque os supersalários ultrapassam os limites constitucionais. São aí sim puxadinhos que permitem que servidores de altos salários, não são os servidores do padrão do serviço público, recebam ainda mais. Eu acho que esse é um debate que tem que ser retomado. Outro debate... Só um ponto importante, só para corrigir um dado que você mencionou, para a gente não correr o risco aqui de entrar em fake news. Fique à vontade. A média de gasto de funcionalismo público dividido pelo PIB, pelo quanto o país produz no Brasil, é de 13,5%. A média dos países ricos é 9,3% e não 20% ou 30%, como você falou. Então, assim, o Brasil já gasta mais com o percentual do PIB do que país rico para entregar serviço público ruim, e a gente gasta 2 vezes mais do que a média de países mais comparáveis, como o México ou o Chile. Sim, mas o dado que eu trouxe é de volume de trabalhadores. O que eu falei, mas volume de 12, 13%. Né? Sim, mas o financeiro tem um setor, metade não ganha R$ 3.500. Não acho que isso seja um super salário. Não, né? Claro que não. Mas, agora, não estou falando do PIB. Não é um salário que está fora da realidade brasileira. O problema, sobretudo, é funcionários públicos federais que ganham, em média, 60% a mais do que em posições comparáveis no setor privado, na iniciativa privada. Mas aí, aí dá um debate grande. E não podem ser demitidos. Comparável com a iniciativa privada é difícil pegar um... Né? Mas, enfim, mas a iniciativa privada é que sustenta o Estado. Você tem que sempre comparar com a iniciativa privada. Mas a comparação eu não acho verdadeira. Ué? Eu não, por exemplo, um promotor público... A iniciativa privada é que banca o Estado. Então, o Estado, no mínimo, tem que ter
padrões e patamares Mas, semelhantes. Daniel, então vamos falar de uma advocacia pública, né? Defensor, um advogado público. Médico público. Médico público não ganha igual o setor privado. Não se compara. Mas você está comparando com... sim, é excelência, né? É uma carreira que também não vale tanto porque é o maior empregador de médicos no Brasil é o Estado brasileiro. Sim, mas nós estamos falando de excelência. Quando a gente pega posições comparáveis, pega uma burocracia dentro de um órgão administrativo, você vê salários um auxiliar administrativo? Mas muito aí, maiores Daniel, Não, mas aí o debate vai para outro lugar. Mas deixa eu falar uma coisa, então. Mas é importante, é uma parte importante. Então, Daniel, 30% desses servidores são militares. Tem disposição para fazer corte? Não, essa é a pergunta. Certeza. Não, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Até porque o modelo que a gente tem de exército é um modelo que a gente tem que repensar, que não tem nada a ver com o modelo de guerra moderna. Mas, em geral, o debate recai sobre o professor, enfim. Eu acho que não estou dizendo que você está dizendo isso, eu estou achando só que esse debate, se ele quer enfrentar... Eu me lembro agora, só para ilustrar um tema, né? Nós tivemos recentemente um coronel do Exército que era assistente estava coordenando o ar-condicionado. Um salário gigantesco. Eu acho que isso... Tem datilógrafo contratado no governo federal. Agora, como você mencionou professores, eu acho que um ponto importante, até usar como exemplo, foi o que o governo de São Paulo fez na última legislatura. Eu, como deputado estadual, inclusive, apoiei esse projeto, que modernizou a carreira dos professores do Estado, fazendo com que o piso salarial fosse muito maior, a carreira mais atrativa, mas a evolução da carreira já não é mais por tempo, e sim por desempenho, por qualidade do trabalho feito. Mas eu tenho familiar professor, categoria O, segue sendo um grande problema de situação. Mas só finalizar aqui, Brau. Rapidinho, Pagotto. Vai lá, né? Eu concordo com uma medida que foi proposta recentemente, inclusive no apagar das luzes do mandato curtíssimo exercido pelo Flávio Dino. Flávio Dino levou uma preocupação que eu tenho. Tem uma parte do serviço público que, quando comete um erro grave, não estou falando de avaliação, não estou falando de um problema de avaliação. Você não está sentenciando na mesma quantidade. Não. Erros gravíssimos. O que acontece com ele? A aposentadoria é compulsória. E isso deve ser enfrentado no Brasil. Esse tipo de problema gera uma situação em que, aí sim, perpetua situações inúmeras de um servidor público, como qualquer outra pessoa, e ele comete uma falta gravíssima, e eu não estou falando aqui de sumaríssimo, tem processo administrativo com direito à defesa, tudo. E acontece, qual é a pena dele? Ele é aposentado com integralidade dos vencimentos. Sim. Isso é um puxadinho que o Brasil devia resolver, e acho que essa proposta do Flávio Dino, nem sei o número dela, só pesquisar, apresentada no Senado agora em fevereiro. Acho importante valorizar esse tipo de iniciativa. Muito bom. Bom debate.